governo federal prepara uma carta à revista britânica The Economist após uma reportagem apontar que o presidente Lula perdeu popularidade no Brasil e influência no exterior. A revista britânica The Economist publicou um artigo na edição que foi às bancas no final de semana em que analisa que o presidente Lula perdeu influência no cenário internacional e vê sua popularidade derreter no Brasil. Em novembro de 2009, no penúltimo ano do governo Lula II, o mesmo semanário publicou uma capa com a montagem do Cristo Redentor decolando, em uma sinalização do cenário promissor para a economia brasileira. Durante a última eleição presidencial, a revista também avaliou que a reeleição de Jair Bolsonaro seria ruim para o Brasil e para o mundo, e só Lula poderia prevenir que isso acontecesse. Mas, 3 anos depois, o otimismo com o petista já não é o mesmo. A publicação destaca a derrubada pelo Congresso do decreto que elevava o IOF, movimento inédito nos últimos 30 anos e que sinaliza a fraqueza do presidente. No cenário internacional, a The Economist aponta um Brasil isolado do Ocidente e enfraquecido mesmo entre seus aliados. Para o deputado Odair Cunha, no entanto, a avaliação da revista não corresponde à realidade. O petista destaca ainda a presença constante de Lula nos eventos internacionais. Essa afirmação da revista não encontra nenhum respaldo factual. É só identificar a agenda do presidente Lula no mundo. Nós vamos ver a importância que se dá às posições políticas do Brasil mundo afora, em todos os fóruns internacionais. E aqui, em nosso território, o que se percebe é uma conexão cada vez maior das expectativas do povo com as propostas que o governo encaminha enquanto executivo e mesmo no debate no Congresso Nacional. Por outro lado, o líder da oposição na Câmara, o deputado Zucco, do PL do Rio Grande do Sul, diz que a revista mostra o fracasso de Lula. O governo Lula fracassou. Fracassou aqui dentro, onde a economia patina, o desemprego cresce disfarçado, a inflação corrói o poder de compra e a insegurança toma conta do país. E fracassou lá fora, onde o Brasil perdeu protagonismo, perdeu credibilidade e virou um espectador irrelevante nos grandes fóruns globais. Lula prometeu união e entrega um governo marcado por perseguição política, aparelhamento do Estado e uma máquina de propaganda sustentada com dinheiro público. Um presidente que não governa, não propõe, não constrói. Prefere viajar, dividir, radicalizar e culpar os outros. No mercado financeiro, a avaliação é que a publicação britânica revela a percepção internacional sobre a política externa brasileira e os seus efeitos econômicos. É o que aponta Sidney Lima, analista CNPI da Ouro Preto Investimentos. De fato, a estratégia diplomática atual ela tem gerado uma série de dúvidas em relação ao posicionamento geopolítico do Brasil, especialmente no equilíbrio entre parcerias comerciais e a atração de investimentos quando a gente fala de longo prazo. E, sem dúvida, isso acaba impactando o risco do país, as expectativas de crescimento e, consequentemente, o comportamento de variáveis como câmbio e juros. O Brasil ele segue com fundamentos sólidos, mas ele precisa de maior coerência e uma certa previsibilidade para reforçar sua credibilidade no cenário global. Do ponto de vista técnico, os rumos do governo ele ainda carece de uma certa coesão entre a retórica política e os instrumentos econômicos. Para o economista Paulo Henrique Duarte, sócio da Valor Investimentos, no começo do governo a queda de popularidade de Lula se deu em razão de um erro na comunicação das políticas públicas. Mas, segundo ele, agora o principal responsável é a relação tensionada com o Congresso Nacional, que tende a se manter conflituosa com a proximidade das eleições. A tendência, no meu ponto de vista, é que a gente veja um aumento do atrito entre o Legislativo e o Executivo. Isso deve, sim, de certa forma, dificultar ainda mais a governabilidade. E agora temos que ver o quanto que essas medidas mais recentes e até quanto que o governo vai avançar nas benevolências visando as eleições do ano que vem. E com toda certeza isso vai ter um impacto muito grande na economia. De Brasília, Gabriel Máximo.